Já parou para pensar se o jeito que a gente planeja o ensino está, na verdade, ao contrário? Hoje, vamos explorar um método poderoso que começa pelo fim. Uma abordagem que, basicamente, vira o planejamento tradicional de cabeça para baixo. Essa é a grande questão, né? Seja para quem ensina ou para quem aprende. É muito comum a gente se focar nas atividades, em fazer coisas, mas a pergunta que fica é: isso garante que o aprendizado realmente aconteça? Que ele fique? E aqui a gente vê o X da questão. De um lado, um objetivo vago como aprender sobre história. É super difícil de medir. Do outro, um objetivo como relacionar o processo de colonização com a sociedade atual. Isso sim exige uma compreensão muito mais profunda e, o mais importante, dá para a gente verificar. A especificidade é a chave de tudo. Então, o nosso roteiro vai ser este. A gente vai entender a ideia central de começar pelo fim, detalhar cada passo de um modelo que simplifica esse processo e, por fim, ver como isso tudo se aplica na prática, indo muito além do planejamento do conteúdo em si. Certo, vamos ao primeiro ponto. A base de toda essa conversa é uma mudança fundamental de perspectiva na hora de planejar qualquer experiência de aprendizagem. O planejamento reverso, como o próprio nome já diz, inverte a lógica. Em vez daquela pergunta clássica, o que vamos fazer amanhã, a primeira e mais importante pergunta se torna, no final de tudo, o que as pessoas devem saber ou ser capazes de fazer. Só depois de ter essa resposta bem clara é que a gente pensa em todo o resto. E para guiar a gente nesse processo, vamos usar a estrutura RETA. É um acrônimo bem simples de 4 passos que organiza o pensamento: resultados, evidências, tarefas e só então as atividades. Vamos começar pelo R. Tudo começa aqui com o R de resultados. Pensa nisso como se fosse o alicerce de uma casa. Se essa etapa for frágil ou pouco clara, toda a estrutura que a gente construir em cima pode desmoronar. E a chave aqui é a clareza. Um bom resultado combina um processo cognitivo, o verbo, com um conhecimento específico, o objeto. Por exemplo, o verbo é analisar, o objeto é poemas modernistas. Juntou os dois, pronto, temos um objetivo claro e poderoso. Olha só, os verbos não são todos iguais. Eles representam diferentes níveis de pensamento, sabe? Começa lá no mais básico, como memorizar, e vai subindo até o mais complexo, como criar. Escolher o verbo certo é o que define a profundidade de compreensão que se espera. E, da mesma forma, o objeto, ou seja, o conhecimento, também tem várias dimensões. Pode ser um facto, um conceito, um procedimento passo a passo, ou até mesmo o conhecimento sobre o próprio processo de aprender, o que a gente chama de conhecimento metacognitivo. A combinação do verbo certo com o objeto certo é o que cria um objetivo realmente poderoso. Ok, então a gente já definiu para onde quer ir. A próxima pergunta lógica é: como a gente vai saber que chegou lá? É aqui que entram as evidências e as tarefas. É como os autores destacam aqui, a gente não pode simplesmente torcer para o aprendizado acontecer. É preciso planejar como ele vai ser demonstrado, como ele vai ser validado. Isso muda tudo, porque a avaliação deixa de ser algo que acontece só no final e passa a ser parte do plano desde o começo. Então a gente pensa assim: que tipo de prova visível, concreta, vai me mostrar que o objetivo foi alcançado? Essa é a evidência. E depois, qual atividade ou produto vai gerar essa prova? Essa é a tarefa. Uma coisa está totalmente ligada à outra. E só agora, depois de saber o destino, que são os resultados, e como a gente vai verificar a chegada, que são as evidências, é que planeamos a jornada. E essa é a grande virada de chave do planejamento reverso. As atividades que a gente conhece, aulas, vídeos, exercícios, elas não são o ponto de partida. Elas são as ferramentas que escolhemos de forma intencional para garantir que os resultados sejam alcançados e as evidências sejam produzidas. Ou seja, elas são o meio, não o fim. Vamos ver como isso tudo funciona na prática. A teoria é super importante, mas são os exemplos que realmente fazem a ideia clicar na nossa cabeça. Ok, olha esse primeiro exemplo, fotossíntese. O resultado desejado é compreender o processo. A evidência de que isso aconteceu, a capacidade de relacionar os elementos com precisão. A tarefa que vai gerar essa evidência é produzir um diagrama. E por fim, as atividades, como aulas e jogos, são escolhidas justamente para preparar quem aprende a executar essa tarefa com sucesso. Viu a lógica? Agora um exemplo mais complexo. O resultado? Argumentar sobre questões sociais. A evidência? A verbalização de argumentos lógicos com fontes. A tarefa? Gravar um podcast. E as atividades que preparam para isso? Ler artigos, praticar a fala, estudar outros podcasts.
A lógica se mantém perfeitamente, sempre do fim para o começo. Mas essa mentalidade de começar pelo fim é tão poderosa que vai além do conteúdo. Ela pode transformar a maneira como a gente pensa sobre os próprios espaços e o tempo de aprendizagem. Pensa só, se o objetivo é a colaboração, o espaço físico deveria refletir isso, em vez daquelas fileiras tradicionais voltadas para a frente. Se o objetivo é a autonomia, talvez um espaço de ajuda específico faça mais sentido do que um professor circulando o tempo todo. O espaço serve aos objetivos, e não o contrário. O mesmo vale para o tempo. Pensa na diferença entre o tempo total disponível para uma aula e o tempo em que a aprendizagem é realmente produtiva. O planeamento reverso nos ajuda a focar em atividades que maximizam esse tempo produtivo em vez de simplesmente preencher os minutos com instrução. Esse modelo, que a gente pode chamar de menu de atividades, é um ótimo exemplo disso. As metas e o que precisa ser entregue no final são claros para todo mundo, mas o caminho para chegar lá é flexível, permitindo que cada um faça suas escolhas de acordo com os recursos disponíveis e seu próprio ritmo. No fim das contas, tudo se resume a isto. O planejamento reverso nos força a mudar a perspectiva. A pergunta mais importante deixa de ser o que eu ensinei hoje e passa a ser o que foi aprendido hoje e como eu sei disso. E isso nos leva a uma reflexão final. No seu próximo projeto, na sua próxima aula ou apresentação, antes de pensar em qualquer atividade, pare e se pergunte: qual é o resultado final, o mais importante de todos, que se quer alcançar? A resposta para essa pergunta é o seu verdadeiro ponto de partida.